Começa agora a terceira temporada do programa Gente do Rio. Já estivemos juntos 36 vezes nos domingos de manhã, com reapresentação depois do Canal Livre. Fica tudo gravadinho no YouTube e você pode assistir quando quiser. Não esquece de curtir. Hoje vamos falar do turismo e da minha querida região serrana. Com Gente do Rio em dose dupla. Viajar para longe, viajar para perto não importa. O importante é viajar. Quem não gosta, né? Ainda mais depois de tanto tempo sem sair de casa, quanto mais pegar um avião ou estrada. A importância do turismo para quem viaja e para quem recebe o turista. Como desenvolver as cidades a partir desse tipo de negócio. Como ganhar dinheiro com o turismo. Qual é o melhor custo-benefício em relação às viagens? Ou seja, quais são as opções imperdíveis, boas, bonitas e baratas? Vamos conversar sobre estes e sobre muitos outros assuntos com o secretário municipal de turismo do Rio, Antônio Mariano, e com o prefeito de Teresópolis, Vinícius Clausen. Prefeito, muito bem-vindo. Obrigado, Mônica, pelo convite. Uma honra tê-lo aqui e ainda mais o programa sendo pé quente, ele recém-recebido aqui. Acabou de ganhar o prêmio Prefeito Empreendedor do Sebrae na categoria Compras. Olha que lindo. É um prazer estar aqui na Band com você. Realmente um prêmio que vem coroar um trabalho bonito que nós estamos fazendo desde 2018. E cuidando bem de Teresópolis, nós estamos cuidando bem da Serra Fluminense, do nosso estado. Então é uma honra estar aqui. Bem-vindo também, secretário Antônio Mariano, que também foi pé quente e está aqui vendo a premiação do prefeito. Muito obrigada pela sua participação também. Não, que isso, eu que agradeço pelo convite, é um prazer poder falar aqui do turismo da nossa cidade maravilhosa, ainda mais ao lado do Vinícius, que é um amigo já de longa data aqui da gestão pública e, pô, quem eu parabenizo, porque quem sabe a gestão que ele vem fazendo em Teresópolis é merecedora desse prêmio. Então, fala um pouquinho do prêmio pra gente. O prêmio foi na categoria Compras Públicas, né? Exatamente. Qual foi a inovação? O que vocês fizeram lá em termos de compras, né, licitações, enfim, para ser premiado aí pelo Sebrae, esse prêmio tão importante? Assim, quero agradecer também e cumprimentar meu amigo Antônio. Tem feito um trabalho excelente à frente do turismo da cidade do Rio de Janeiro. E assim, Mônica, quando nós chegamos na gestão pública, eu sou um outsider. Foi a primeira vez que eu participei da administração pública e ali pedi ajuda ao Sebrae. Sebrae, eu já tinha feito o Empretec, vários programas de capacitação enquanto empreendedor no segmento privado e nós tínhamos ali um desafio que era justamente estimular as empresas teresopolitanas a participarem dos processos licitatórios das compras governamentais. Nós chegamos ali, em torno de 60 milhões de reais eram licitados por ano e apenas 5% ficava dentro da cidade. Então, quer dizer, é o dinheiro dos impostos, os tributos que estavam sendo ali passados para empresas, às vezes até de fora do estado. E esse dinheiro, essa evasão de divisas, acaba prejudicando o desenvolvimento econômico da cidade. Então, implementamos a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, implementamos a Casa do Empreendedor, levamos a Junta Comercial, e isso fez com que Teresópolis conseguisse admitir mais processos, mais iniciativas de abertura de empresa e conseguisse também legalizar essas empresas num tempo, em 90% dos casos, em até 24 horas. Então, deu um dinamismo muito grande à administração pública, dinamitando a burocracia, e com isso Teresópolis conseguiu implementar e ganhar um prêmio também em 19 de cidade empreendedora, de liderança empreendedora. Então fica aqui a nossa gratidão ao Sebrae. E o resultado disso tudo, em 21, a cidade conseguiu abrir 800 empresas novas. É isso que eu ia perguntar. Exato. Foram 3.300 empresas só na sua gestão. Exato. E 800 em plena pandemia, Exato. Ainda em 21, né? Fruto de um trabalho junto aos servidores, junto ao Sebrae, que realmente a gente renova a credibilidade da gestão pública em Teresópolis e com ferramenta de gestão junto ao Sebrae conseguimos aí inaugurar muitas empresas. Foi o melhor saldo de emprego dos últimos 20 anos, segundo o CAGED.
Então, quem ganha é o teresopolitano, é o mercado. Qual foi esse saldo? Foram quantos empregos? Nossa, nós passamos de 2.200 empregos, foi o melhor saldo dos últimos 20 anos. Então, para a gente, num momento de recuperação econômica, nós temos um programa que é o Pra Cima Terê, de fomento à economia e recuperação dos empregos, e um dos eixos é o Compre em Terê, fomentando o mercado interno, atraindo novas empresas. Fizemos um trabalho lindo que eu posso destacar aqui na agricultura familiar. Teresópolis é celeiro verde do estado. A nossa região tem isso. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Agora, com o Antônio Mariano, eu queria falar sobre carnaval. Opa! Estamos agora na beira do desfile das escolas, né? Um carnaval que vai ser só desfile de escolas, pelo menos no permitido, mas eu não acredito que vai ser só isso, porque já teve bloco da outra vez, acho que vai ter bloco dessa vez também, né? Bom, sem dúvida o carnaval é uma festa que a gente está com uma demanda reprimida muito grande. Ela vem sendo realizada. Na verdade, quem faz o carnaval, quem programa o carnaval, né, quem faz tudo, é a Rio Tour, que é a nossa empresa municipal de turismo que é vinculada a nós. Vai ter um teste de som e luz, que é inédito. A Sapucaí nunca teve uma iluminação como vai ter agora, então quem quiser ver a Qual surpresa... é a diferença? O que vai ter de... Não, mas surpresa não, conta aqui pra gente. Não, vai ter... O que acontece? Antigamente a Sapucaí era basicamente os holofotes, né, uma iluminação padrão, única. Agora não, agora vai ter uma iluminação colorida, movimentada, enfim. E ano que vem a perspectiva da Rio Tour é que as escolas de samba programem a sua própria iluminação. Então elas terão controle da própria iluminação, do próprio desfile. Então cada escola de samba vai ter o seu iluminador também, né? Ano que vem. Esse ano ainda vai ser um laboratório, né, de como é que vai ser isso. Quem vai controlar ainda é a prefeitura, é a Rio Tour, mas em colaboração com as escolas, para que ano que vem elas possam ter aí o domínio completo, como pode-se dizer assim, do desfile. Agora, falando de desenvolvimento econômico, como a gente estava falando com o prefeito, o economista Mauro Osório, que hoje está na Alerj, costuma dizer que o ISS do mês do carnaval é igual a todos os ISS dos outros meses, todos do ano. Essa coisa de que o carnaval gera divisas, que o carnaval movimenta mais a economia, isso é verdade ou é um mito? Olha, o Mauro Osório, ele é um grande amigo, é um grande economista, ele eu acho que é a única cabeça da economia que pensa o Rio de Janeiro há 40 anos. Ele estuda especificamente o Rio de Janeiro e vai fundo no estado do Rio de Janeiro. E ele tem uma premissa de que o Rio de Janeiro é serviços, principalmente óleo e gás, né? Ele bate muito nessa tecla. Se você olhar a participação do PIB do estado, de fato, óleo e gás tem uma participação muito grande. O turismo, isso eu vou responder, não do estado, mas no município do Rio de Janeiro, ainda é uma participação relativamente pequena do ISS. Ela beira aí os 3,5%. É pouco? Claro, o Rio de Janeiro tem um potencial muito grande, é exatamente nisso que a gente está trabalhando, mas com relação ao ISS do Carnaval, aí tem um estudo da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, que era capitaneado pelo Chicão até semana passada, de que o Carnaval, o fevereiro, o mês do Carnaval, é o mês com maior recolhimento de ISS da Prefeitura. E aí ele mostra, tem um gráfico onde tem uma queda no mês de julho. Então é justamente quando você se afasta do Carnaval e claro, do verão também, mas o mês de fevereiro, por isso que tem muita gente, inclusive o presidente da Liesa, que defendem um carnaval no meio do ano, né? Sim, sim. Aí esse ISS vai para Teresópolis, que é a nossa alta temporada, junho, julho, ele sobe a serra. Pois é, eu acho até que vocês fazerem um turismo, é uma das perguntas que eu queria fazer, né? Essa integração, são duas cidades tão próximas, né? Do turismo do Rio com o turismo de Teresópolis. O que vocês acham dessa possibilidade? Se isso é viável, fazer um calendário único, alguma coisa que converse uma cidade com a outra? Olha, eu acho que é fundamental. Porque se você for parar para analisar, os grandes países do mundo, e aí vou colocar, por exemplo, os Estados Unidos, ele tem diversas cidades grandes e médias
que elas contribuem entre si para o seu desenvolvimento, né? A Europa, os países são pequenos, mas você tem diversas cidades grandes e médias que contribuem entre si para o seu desenvolvimento. Você visita Nova York, mas você também visita Washington, você também visita, você desce e visita Miami, você vai para o outro lado, você visita Las Vegas, Los Angeles, San Diego. Então, tudo isso é uma cadeia que se retroalimenta. Na Europa, a mesma coisa. No Brasil, infelizmente, isso é uma coisa ainda pouco desenvolvida. Então, por diversas razões, né? Você tem a razão de cultura mesmo, você tem uma razão de infraestrutura, de logística, a passagem é muito cara, às vezes é mais barato você ir para Buenos Aires do que para Fernando de Noronha. Então, isso é uma coisa fundamental, porque se você for olhar de fora para dentro, o que é o Brasil? É Rio de Janeiro e São Paulo. E não dá para ser, tem que expandir. Então, você tem que fazer um calendário único, você tem que fazer um mapa único, onde todas essas cidades se retroalimentem. Eu acho que no estado do Rio de Janeiro, Teresópolis, a gente está aqui com o Vinícius, é fundamental, porque eu particularmente, eu tenho um amigo que ele mora em Teresópolis e eu subo só para jantar em Teresópolis com ele. Maravilha. Prefeito, a gente está falando das flores, mas a gente tem que falar das dores também, Claro. quando a gente fala da região serrana. Sim. Acabamos de passar por uma tragédia em Petrópolis. Teresópolis, há 11 anos, teve também uma tragédia horrorosa, uma catástrofe. Como prevenir, quando é que a gente vai deixar de ter esses eventos tão tristes na Serra, que prejudicam enormemente, acredito, Economia. que o turismo Total. e reflete nas outras cidades também da região, né? Mônica, eu me lembro muito bem daquela noite. Eu não dormi. E nós temos marcas profundas até hoje. Inclusive, muitas famílias que ainda não receberam sua unidade habitacional, nós estamos lutando para isso. Há pouco o governador Cláudio Castro esteve em Teresópolis lançando mais 500 unidades. E o que eu tenho visto, isso tem, enfim, sido amplamente comentado, que o padrão das chuvas tem mudado muito. Nós temos alguns eventos de chuvas muito fortes, isoladas, com alguns registros que alcançam 600 milímetros de chuva em 24 horas. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Quando chove 200 em Teresópolis, nós já ficamos apavorados. Então, é assim, o que você fala, as cidades precisam mudar a sua política pública de contingenciamento de riscos, de evitar que áreas em risco sejam ocupadas, movimentar essa população que tem uma construção consolidada e regular em costas, é necessário ser feito. Agora, para isso é importante também uma construção junto ao Poder Judiciário, porque não é simples remover famílias que estão instaladas, né? Você precisa modernizar esse fluxo para que você tenha um dinamismo e coloque a vida em primeiro lugar. Agora, precisa principalmente de um plano habitacional popular efetivo, né, prefeito? Sim. Teresópolis é a segunda cidade do Rio de Janeiro com mais pessoas morando em favelas. A primeira é Angra dos Reis, que também passou agora, depois de Petrópolis, nessas últimas chuvas agora, teve também uma tragédia horrível também. Então, quer dizer, um programa efetivo de habitação tem que ser feito. Nós estamos discutindo isso com uma comissão dentro da Prefeitura, com o Ministério Público, com a sociedade civil organizada, construindo esse plano habitacional e também o plano de redução de riscos. Acho que são 2 planos que a cidade precisa tocar e junto a isso, solicitar ao Estado o financiamento de infraestrutura. E nós temos feito isso, né? Algumas obras de contenção de encostas paralisadas há muitos anos estão sendo efetivadas em Teresópolis, Jardins Feus, Caleme, Salaco, enfim. E agora, nós estamos fazendo, por exemplo, o georreferenciamento da cidade. E com o geo, nós vamos ter a capacidade de fazer um monitoramento via satélite de novas construções, para evitar a invasão de novas áreas. Você tem que cuidar das residências irregulares e evitar que novas construções sejam feitas. É por aí que nós estamos seguindo. O Rio de Janeiro também sofreu, né, secretário, com as chuvas, com as inundações. E aí eu vou citar novamente o Mauro Osório, que ele diz que nós temos que ter um New Deal verde, que o importante é o desenvolvimento sustentável. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Olha, ele está corretíssimo. Eu acho que o desenvolvimento vem da sustentabilidade a partir de agora, né? Vocês estavam falando aqui das chuvas agora.
essas chuvas que o Rio de Janeiro sofreu agora no final de semana, eu andei vendo na imprensa que choveu metade do esperado para o ano na cidade do Rio de Janeiro, em 2, 3 dias. Então, como é que você consegue aguentar isso? Você tem que, você tem que investir em formas sustentáveis de desenvolvimento. Hoje a prefeitura está investindo nessa forma de desenvolvimento verde. A gente tem agora um plano de desenvolvimento sustentável. A Rio+30 será sediada aqui no Rio em outubro. A gente está lançando a Bolsa Verde. A gente está tudo voltado para um desenvolvimento sustentável do Rio de Janeiro, carbono neutro. A prefeitura tem, se eu não me engano, até 2030, eu acho que ela quer tornar a área do centro da cidade uma área em carbono neutro, enfim. Então, eu acho que é isso. É um desenvolvimento difícil. A cidade do Rio de Janeiro tem quase 7 milhões de pessoas. Não é fácil, também sofre com invasões, também sofre com favelas. Mas a gente está caminhando nesse sentido. Isso é uma meta muito clara, muito bem definida do prefeito Eduardo Paes para todo o secretariado. Não é só para a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Habitação. Todo mundo está focado num desenvolvimento sustentável, porque é isso, né? A gente está tendo cada vez mais chuvas atípicas e as chuvas atípicas vão acabar virando chuvas típicas e a gente tem que enfrentar isso. E essas chuvas atípicas são fruto desse desequilíbrio, né? É isso, exatamente. Ecológico que a gente passa hoje, né? No mundo. Prefeito, você passou a vida atuando em entidades de desenvolvimento do turismo, né? Verdade. Foi conselheiro municipal de turismo, foi diretor de turismo da Associação Comercial e Industrial de Teresópolis e foi presidente da Teresópolis Convention and Visitor Bureau. Eu queria saber como é que se combate essa sazonalidade do turismo? Porque o que acontece com essas cidades que vivem muito do turismo, né? Na pandemia, por exemplo, Búzios foi a cidade que mais recebeu, que mais teve que pedir, né, cujos moradores tiveram mais que pedir auxílio emergencial, porque tem essa dependência por causa da informalidade também, né? Que o turismo sazonal carrega, né? Então, como é que a gente combate isso? Um calendário fixo de eventos seria uma boa alternativa? É uma ótima alternativa e um calendário regional, Mônica. Não adianta só a Teresópolis realizar seu movimento. Tem que combinar com Petrópolis, com Friburgo, com a capital, sim. Nós podemos ter eventos satélites que derivam de um evento principal, claro, né, e colocar o serviço de transporte, fazer a divulgação, o Rio recebe Terê, Terê recebe o Rio. Então, o que eu vejo é o seguinte, quando nós vamos comprar um pacote de viagens e você chega numa cidade organizada, você já tem todo o trade organizado oferecendo ali as opções de lazer, porque tem essa também, não adianta querer desenvolver turisticamente uma cidade se não tiver programas para a família, as crianças, que você falou muito bem, né, Antônio? Eu vou visitar um amigo para jantar ou almoçar, mas por que você não vai se hospedar? Por que você não fica mais 1, 2 dias? E quando a gente pensa em projeto turístico, você precisa de um calendário turístico muito bem fomentado, que dê segurança ao trade e às operadoras de turismo para poder comercializar o seu produto. Teresópolis está investindo agora, Mônica, num projeto chamado Smart Tour. Nós escolhemos alguns atrativos turísticos da cidade para fazer o giro e o tour 360 e vamos iniciar um projeto de Bonito, que foi feito também pelo Convention Bureau na época, que é o voucher eletrônico. Então você faz a comercialização dos produtos turísticos pela plataforma da internet. Então ali você tem todas as informações. Como é que isso funciona? Explica direitinho para a gente. Isso é muito bacana. Você consegue mapear toda a cadeia do turismo. Então, por exemplo, Mônica, quero ir para Teresópolis, quero fazer uma cavalgada. Aí você tem lá o pacote da cavalgada, sabe o dia, o horário, faz o agendamento, você escolhe se quer o transporte ou não, se quer um guia conduzindo a sua experiência ou não. E aí, a partir do momento que uma agência vende esse pacote, ela vai chamar esses prestadores de serviço e vai comissionar todos eles. Então, em uma única plataforma, é aí bacana, né? A prefeitura recebe o ISS da agência.
né? E toda a cadeia fica amarrada nesse projeto. É muito bacana. Interessante. É muito interessante. Antônio, o turismo no Rio de Janeiro já voltou aos patamares de antes da pandemia? A gente acaba de receber a boa notícia de que o PIB do Estado cresceu 4,1%. Já voltou aos níveis pré-pandemia. O turismo já acompanhou isso? O turismo ainda está acompanhando, está chegando perto. A gente já teve uma boa notícia também, não só do PIB, mas da geração de empregos. Saiu na semana passada uma notícia de que a cidade do Rio de Janeiro já recuperou todos os empregos perdidos com a pandemia e já está com superávit. Ainda é pequeno, mas já está com superávit. Então, o que a gente está fazendo é investindo no turismo de proximidade. Porque, claro, por questões de passaporte sanitário, preço do combustível lá nas alturas. Então, a gente está investindo no turismo de proximidade, principalmente São Paulo, Minas Gerais. Tem muita gente de Goiás vindo para cá. Então, acho que a gente acredita que o agronegócio está rendendo muito, então o pessoal está querendo visitar a praia. E é isso, mas a gente está caminhando e já está quase lá. Prefeito, Teresópolis foi uma cidade que fez da crise oportunidade. Muita gente mudou para Teresópolis, comprou casa em Teresópolis, alugou casa em Teresópolis, o mercado ficou superaquecido, quer dizer, a cidade cresceu por causa da qualidade de vida, para morar em casa, enfim, por causa de uma série de situações da pandemia, né? Isso é verdade. A gente até fez uma matéria na época, Mônica, que era assim, estão redescobrindo o paraíso por trás das montanhas, né? É Teresópolis voltando a ser Teri. E isso aconteceu e fica fácil de medir, Antônio, porque o ITBI da prefeitura ele explode, né? Claro. Exatamente, a gente consegue medir esse aquecimento do mercado imobiliário. E cresceu quanto esse ITBI? Olha, nós registramos no mês de novembro de 2000, vou dar um exemplo, no mês de novembro de 2020 passou de 100% o crescimento comparado ao ano -1. E esse crescimento ele se manteve durante o ano de 21. E o que a gente percebe? Hoje falta produto, né? Vamos lá, um apartamento de 500 mil, uma casa de 500 mil, é dificílimo de achar em Teresópolis. E com isso vem uma grande responsabilidade também, que é crescer de forma organizada. Exatamente. Né? De forma sustentável, pensando já nos desafios da mobilidade urbana. Nós sabemos o que passa o transporte público em todas as cidades do Brasil, isso não é a realidade de um município ou outro. Então, existem muitos desafios que vêm junto com o crescimento. E no próximo bloco, você sabia que o presidente Geisel era apaixonado por Teresópolis? Conheça as dicas de destinos bons, bonitos e baratos, em Terê e aqui no Rio também. Sim, no Rio. Será que você conhece tudo da cidade? Então fica com a gente. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, conversando hoje com o secretário municipal de turismo do Rio, Antônio Mariano, e com o prefeito de Teresópolis, Vinícius Clausen. Antônio, nós já tivemos um portal da cidade Visit Rio, que é uma coisa comum, várias cidades, várias capitais pelo mundo tinham. E agora não temos mais. Temos o projeto de ter? Temos, não, claro, sem dúvidas. Isso está sob responsabilidade da Rio Tour. Mas a gente está trabalhando, a gente sabe que ele está desatualizado, mas isso já está sendo, já estamos investindo nele para atualizar, enfim, colocar novas atrações, colocar, enfim, tudo de como deveria ser. A gente sabe que a tecnologia é o futuro do turismo, enfim, você hoje entra no Instagram para conhecer pontos turísticos, né? Você entra no Facebook para ver o que o pessoal está comentando, então a gente sabe que isso é importante e isso vai ser resolvido em breve. E teremos um Visit Teresópolis? Então, nessa plataforma do voucher eletrônico, é por aí, né? É a capacidade... Está todo digital, prefeito, né, Antônio? Está todo digital. Mas precisamos, facilitar a vida dos consumidores, né? Está tudo na rede, as pessoas estão nas redes sociais, né? A informação, enfim, a mensagem, né? A avaliação dos usuários, tudo isso conta muito hoje em dia. Você precisa facilitar esse acesso aos atrativos. Falando em atrativos, conta um pouco a história do presidente Geisel, Ernesto Geisel, que foi da ditadura militar, sim, que era apaixonado por Teresópolis, inclusive reza a lenda que o 021, o DDD, era para que não fosse
da capital para lá não fosse necessário fazer interurbano, que naquela época era caríssimo, né? Verdade. Geisel fez o 21 acontecer em Teresópolis e com isso também posso citar uma grande obra de infraestrutura que foi a duplicação da nossa famosa Rio-Teresópolis. Um presidente muito presente na cidade de Teresópolis, quando o Rio ainda era capital, e capital financeira principalmente. Então, nós temos lá várias histórias gostosas da época do Geisel, presidente, e tivemos... Conta algumas aí pra gente, que benesses que Teresópolis recebeu disso daí, de ser a queridinha do presidente da República? Eu acho que a própria estrada, a Rio-Teresópolis, foi um grande ganho, que hoje vai passar por uma concessão, vai ser a Rio Valadares, né? Vamos falar de 700 quilômetros, e com isso, com certeza, levou muito desenvolvimento econômico, porque quando você melhora o eixo logístico, você está induzindo o desenvolvimento econômico. Tivemos a briga táxi, Uber, ainda temos, né? E no meio de hospedagem temos as plataformas, tipo Airbnb, com os hotéis. Quando é que a gente vai chegar a um denominador comum em relação a isso aí? Quando é que nós vamos ter a paz? Eu acho que toda tecnologia que vem, toda inovação que vem, ela acaba, claro, criando, não vou dizer uma rusga, mas alguma coisa nesse sentido, né? Com quem está ali no meio. Foi assim com o Uber, né? No início foi uma coisa muito forte, a gente lembra disso. Hoje já está, ainda tem, claro, mas já está uma coisa muito mais bem pacificada. Com relação ao Airbnb, hoje a classe hoteleira, o sindicato de hotéis, a BIH, eles reclamam muito por uma taxação do Airbnb, porque eles falam, olha, eu já pago ISS, eu pago IPTU, enfim, paga todos os encargos trabalhistas dos seus funcionários, está corretíssimo. Reclamam de uma concorrência desleal, né? Claro, e quando é que vai ter essa taxação? Então, hoje já existe um projeto tramitando na Câmara, tratando sobre isso, e a gente espera que isso seja pautado em breve pelos vereadores. Eu não consigo te precisar quando, isso é de autonomia da Câmara Municipal, mas nós já fomos consultados sobre isso. Enfim, ninguém quer que a inovação não aconteça, é claro que ela tem que acontecer, ela faz parte do desenvolvimento, inclusive sustentável também, mas é isso, a gente tem que ter uma concorrência que seja leal para todo mundo, que todo mundo possa partir do mesmo ponto de partida. E aí isso vale para todos os aplicativos, né? Não só para o Airbnb. Então nós estamos na dependência da Câmara Municipal. Hoje a gente está nessa discussão. Ok. Prefeito, continuando na tecnologia, né, que é o que nos move hoje, na educação, vocês colocaram na grade curricular tecnologia e empreendedorismo. É isso. E conseguiram, não sei se por isso, aí depois eu quero a sua avaliação, mas conseguiram a melhor nota do IDEB dos últimos 20 anos, o que é uma grande notícia. Assim, educação, investir em educação básica é a garantia de um futuro mais próspero. O Sebrae também foi um grande parceiro nesse ponto, sabe, Mônica? Assim que nós vencemos a eleição em 18, liguei para o Sebrae e falei, olha, precisamos implantar o JEP, que é o Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Então, um programa pedagógico voltado ao empreendedorismo dentro da escola pública, com módulos... Isso é importante numa cidade voltada para o turismo, sim, né? Onde... Sim, as famílias hoje, né? A gente não pode mais medir o trabalho pela carteira de trabalho, né? Apenas. Você precisa gerar condições das pessoas gerarem renda. E quando você trabalha as características de comportamento do empreendedor e você faz isso dentro da escola pública, vou dar só um exemplo. Eu fui numa feira de empreendedores no final de um semestre na escola pública, no bairro de Araras, o CEPT, e ali a turma do 9º período me apresentou um canvas, uma proposta de valor toda completa, com canal, cliente, público-alvo. Pô, Mônica, a gente paga 20 mil reais, paga caro na FGV para aprender canvas, né? E a gente está oferecendo isso na escola pública. Eu estou estudando isso agora. Pois é, então assim, é uma ferramenta que com certeza transforma a vida do aluno e esses conceitos, esses comportamentos vão para dentro de casa. Agora, como isso refletiu no IDEB? Porque o IDEB não mede isso daí. Na verdade... Mede português, verdade, matemática, as matérias convencionais. Como foi o reflexo disso? O porquê desse aumento? Ou, de repente,
se as crianças se interessaram mais pela escola por isso. Exato. Na verdade, são estímulos, né? Quando você leva a escola em tempo integral, você leva escolas voltadas a esportes olímpicos, que tudo isso Teresópolis tem feito, né? Acabamos de inaugurar 16 escolas em tempo integral, inauguramos as GELs, as escolas vocacionadas aos esportes olímpicos, o empreendedorismo, robótica, gamificação, tudo isso está sendo fomentado dentro da escola pública. Então você acaba linkando a escola pública aos jovens de uma forma de qual é a linguagem, o que vai motivar esses alunos a quererem realmente se entregarem mais, né? Que linguagem é essa? Hoje eu não tenho dúvida que essa linguagem é programação de sistema, é inovação, é ciência e tecnologia, e eu acredito que essa seja a grande motivação. Essa geração que já nasceu conectada, né? Já nasceu plugada, né? Tem que fomentar, tem que aumentar a banda. Secretário, como a gente falou aqui na chamada desse bloco, tem muita gente que mora no Rio e não conhece tudo do Rio. Verdade. Né? Conta pra gente algumas dicas de lugares bons, bonitos e baratos para que as pessoas, que é legal, que o carioca precisa conhecer, que quem não conhece não pode deixar de conhecer. Olha, o nosso objetivo, um dos nossos objetivos hoje na Secretaria de Turismo é a gente descentralizar esse turismo, né? E aí você pensa, bom, beleza, como é que eu vou descentralizar, como é que eu vou levar o turista americano, inglês, qualquer que seja do exterior, para fora desse eixo tradicional? Bom, primeiro a gente tem que investir justamente no nosso turismo interno, do nosso próprio carioca. E esse é o nosso objetivo. A gente está querendo cada vez mais mostrar que o Rio de Janeiro tem as Feiras das Herbais, o Cacique de Ramos, o Samba do Trabalhador, o Passinho Madureira, o Parque Madureira, o Polo Gastronômico de Sepetiba, o Polo Gastronômico das Vargens, o grande roteiro gastronômico que a gente lançou semana passada, inclusive, na Ilha do Governador. Então, mostrar para o carioca que existe coisa para fazer além do circuito natural que a gente está acostumado, né? Corcovado, Bondinho, Jardim Botânico, que é importante. Agora, além de mostrar, como estimular? Tem uma iniciativa genial, que quem lançou foi a Joyce, que é o Vai de Rio Card. Ela lançou, tem umas 3 semanas, eu acredito. Tá? Quem jogar no Google, o Joyce Vai de Rio Card vai ver. E ela montou um roteiro turístico de lugares para ir no Rio de Janeiro só com o Rio Card. E isso, claro, né, a população que, enfim, vai pegar o transporte público. Para estimular, a gente também está fazendo, além de estimular essas iniciativas, a gente está criando novos roteiros turísticos, como eu disse, para além do eixo Cristo, Bondinho, Copacabana, Maracanã. Então a gente lançou esse roteiro da Ilha do Governador, a gente está montando um para Madureira, que vai ser lançado provavelmente em maio, junho, se eu não me engano. É numa iniciativa junto com a Secretaria de Cultura. A gente está montando... Já tem um ônibus que faz turismo em Madureira, né? Então, teve. Foi uma experiência piloto. A minha irmã foi, ela gostou muito. Não, foi maravilhoso. Ele rodou todos os finais de semana durante 2 ou 3 meses, se eu não me engano, no final do ano passado. Foi uma parceria da Secretaria de Transportes, da Secretaria de Cultura, nossa e com a Rio Tour. Então, a gente montou ali o roteiro, a Secretaria de Cultura também deu todo esse apoio a essa infraestrutura, e a Secretaria de Transporte conseguiu o ônibus elétrico também, de novo, naquela pegada que a gente falou agora há pouco do desenvolvimento sustentável. E foi um sucesso. Era um ônibus que tinha pontos pré-programados, só parava nesses pontos, rodava os finais de semana e ele não ficou vazio 1 minuto. 1 minuto. Olha que bacana. Então, né? É exatamente esse tipo de iniciativa que a gente está procurando fazer. A gente vai fazer agora um para a Pequena África também, que é dessa herança africana que o Rio de Janeiro tem muito forte, que infelizmente ainda não está tão bem explorado. Então, a gente pegar todos esses potenciais que o Rio de Janeiro tem e falar, bom, eu sou poder público, eu tenho o poder de potencializar, de catalisar tudo isso e mostrar para a população de uma maneira geral que isso existe e que ela pode ir, pode conhecer, pode participar. Prefeito, uma expressão que se popularizou com os amantes do vinho foi o custo-benefício. Sim. Qual é o melhor custo-benefício? Aí eu queria saber do turismo em Teresópolis. Qual é o melhor custo-benefício? Olha só, Mônica,
Teresópolis faz parte da rota cervejeira do estado do Rio. Temos várias cervejarias, temos os parques, o Parque Nacional, o Parque Estadual, o Parque Municipal. Aliás, uma boa integração também, né? Sim. Porque o secretário de Desenvolvimento, Chicão Bulhões, está lançando a Cidade da Cerveja. Olha aí. Sim, Aqui no Rio de Janeiro, Que na maravilha. zona portuária. Que maravilha. Olha aí, para Teresópolis desembarcar aqui com as suas cervejas. Sim, e Não, agora... desculpe interromper, Claro. só para dizer que é focado em rótulos alternativos, né? Maravilha. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico não quer que seja algo de grandes cervejarias, ela quer que seja algo para desenvolver a nossa cerveja. Vai ser um prazer. Tem que estar. Né? Tem Temos que estar. fomentar as cervejas da Serra. A prefeitura trazer as cervejas da Serra. Claro. Então, assim, Teri tem o Parque Nacional, que é o terceiro parque nacional em número de visitações no Brasil, só perde para Foz do Iguaçu e Floresta da Tijuca. Nós temos agora inaugurado recentemente a sede do Vale da Revolta, que é a sede do Parque dos Três Picos, é um parque estadual belíssimo. Temos o nosso Parque Municipal Montanhas de Teresópolis, com 2 sedes, Tartaruga e Santa Rita. Teresópolis é a capital nacional do montanhismo e a temporada chega agora em maio, quando Quem começa... sobe o dedo de Deus é que... Não, tem já é uma programa, coisa tem programa para todos. mais avançada, né? Mas tem programa para todos, né? A nossa sede do Parque da Tartaruga é um playground para que as pessoas possam começar ali a fazer o rapel, a escalada, as chaminés, e fica esse convite para que as famílias possam curtir uma Teresópolis ligada à natureza. Agora, um grande problema para o turismo do Rio de Janeiro é a violência, né, secretário? Já há alguns anos têm sido feitos investimentos na questão da segurança pública. A gente vem vendo que os números vêm melhorando. Tem que ser uma parceria com o governo do Estado, Não, né? tem que ser uma parceria entre todos, né? Entre o governo federal, entre o governo do Estado, entre as prefeituras, que as prefeituras têm suas guardas municipais. Enfim, tem que ser uma parceria com o trabalho de inteligência, para nenhum ficar fazendo o trabalho do outro, enfim, não fazer retrabalhos. E também, como eu falei, principalmente inteligência, né? E aí parte também da parceria com o governo federal para evitar a entrada de drogas, armas, etc. Mas algumas ações já vêm sendo feitas, né? O governo do Estado colocou o policiamento ali na linha vermelha, que é a alça de acesso para o Galeão. A nossa guarda municipal, ela vem colocando pontos fixos de guardas nos principais pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro, e aí eu agradeço muito ao secretário Breno, porque ele colocou na Praça São Judas Tadeu, ali junto da... Secretário Breno da Ordem Pública. Sim, Breno Carnevale. Ele colocou um ponto da guarda na São Judas Tadeu, que é ali no pé do Corcovado, no Cosme Velho, colocou uma viatura 24 horas na Praça Paris, que vem cada vez mais se movimentando, tem no pé do Bondinho também, na Urca, e é isso, é um trabalho de inteligência que a gente vai vendo aonde que vai precisar atacar e destacar o efetivo da forma que for. E, claro, nesses principais pontos que eu mencionei, por exemplo, agora sempre tem uma base fixa que ele colocou, em Copacabana também tem, ele está fazendo um trabalho ali em Copacabana junto com a Guarda e com as forças de segurança, o BPTUR, o DEAT, a Delegacia de Atendimento ao Turista, que também vem fazendo um excelente trabalho. A gente não tem do que reclamar, muito pelo contrário, a gente só tem a elogiar o trabalho que o BPTUR e a DEAT vem fazendo, e tudo isso em integração, porque foi o que eu falei lá no início, ninguém é ilha. Todo mundo tem que trabalhar integrado, porque senão o resultado não vem. Pois é, falando em ilha, Teresópolis é uma ilha nessa questão de segurança, né? Como é que vocês conseguiram e conseguem isso, estando tão perto do Rio de Janeiro, tão perto dessa realidade? Mônica, eu acredito que a atuação do Conselho de Segurança Pública da cidade, aí eu estou falando da sociedade civil organizada, participando ativamente, junto com as forças de segurança civil, militar, Guarda Municipal de Teresópolis, Polícia Federal. Esse conselho ele foi tão atuante que ele conseguiu organizar e dar condições para que essas forças de segurança pudessem trabalhar em conjunto. E recentemente nós inauguramos também o Segurança Presente,
que é uma política pública do governo do estado para reforçar essa polícia de aproximação, né? Mas nos centros comerciais, Exato, né? focado no comércio, no turismo. Então, Teresópolis, há algum tempo disputa o prêmio, né? O primeiro lugar como cidade mais segura do estado e uma das 10 mais seguras do Brasil. Esse é um ativo que eu tenho certeza que toda cidade brasileira gostaria de ter. Imagina, e nós né? estamos cuidando para que seja cada vez melhor. Só um dado que eu lembrei agora, é sobre a segurança pública. A revista inglesa The Economist, no ano passado, que é uma das revistas mais prestigiadas do mundo, ela lançou um índice de segurança. São diversos índices de segurança ambiental, segurança pessoal, enfim. E no final das contas tem um ranking de tudo isso. O Rio de Janeiro está na frente de São Paulo. Então, só para deixar sempre claro, para quem sai do Rio de Janeiro e vai para São Paulo dizendo o Rio de Janeiro está violento, eu digo, não, São Paulo está mais violenta que o Rio de Janeiro. E, Mônica, Mas isso daí também não... E isso é fundamental porque a partir do momento que a segurança melhora, o desenvolvimento econômico acontece. É verdade. O turismo acontece. Secretário, nós somos proativos na prospecção de grandes eventos para a cidade. Como é que está isso? Ou a gente vai ser eternos viúvos da Fórmula 1? A gente não tem que ser viúvo de nada, né? A gente tem hoje a maior festa popular do planeta, que é o Carnaval. A gente tem a maior celebração de Ano Novo do mundo, que é o nosso Réveillon. A gente tem o maior festival de música do mundo, que é o Rock in Rio. Então a gente tem grandíssimos eventos que fazem parte do nosso calendário. É claro que só isso não é o que move a economia, óbvio, mas isso é todo um charme, isso é um chamariz para a nossa cidade. O que a gente está fazendo, e aí muito em parceria com o setor privado, e com o Rio Convention Bureau, por exemplo, convidar, prospectar eventos médios e pequenos. E aí o que a gente está falando são de conferências de classes, né? Conferência de pediatria, de psicologia, enfim, de economistas mundiais e trazer, ou nacionais, mas trazer tudo isso para o Rio de Janeiro, porque no final das contas é isso que vai movimentar o corporativo, é isso que vai movimentar os hotéis, é isso que vai movimentar o aluguel de carro, é isso que vai movimentar os restaurantes e para além disso, muitas das vezes, na maioria das vezes na verdade, a pessoa que vem participar desses congressos, dessas conferências, traz a família. E aí ela vem, participa, foi o que ele falou. A pessoa vem e participa 2, 3, 4 dias da conferência, a família, enquanto isso, vai curtir a praia, etc. E depois dos 4 dias ainda fica mais 2, 3 dias para curtir todo mundo junto. E dá uma subidinha. E dá uma subidinha na serra, claro. Ajuda, né? E no próximo bloco, como Teresópolis vai virar a cidade inglesa do Rio de Janeiro? E quais são as preferências dos nossos entrevistados quando o assunto é diversão e arte? O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com o prefeito de Teresópolis, Vinícius Clausen, e com o secretário municipal de turismo, Antônio Mariano. Prefeito, Teresópolis é a terra das verduras, da agricultura, tem esse setor muito forte lá. E cada vez mais o Rio de Janeiro compra muitos artigos desse fora, mas cada vez mais a tendência é comprar perto, para chegar mais fresquinho, sem agrotóxico, enfim. Como é que vocês estão estimulando esse setor lá? E esse prêmio aí de compras, o quanto vocês estão comprando dentro da cidade para a própria economia e para a prefeitura? Nós temos um eixo estratégico chamado Compre Interior. Então, o que nós fizemos junto ao Sebrae? Uma inteligência de promover encontros no interior, perto dos produtores, Antônio, porque ali você pode explicar como eles podem se regularizar para fornecer à prefeitura e alcançar, então, o programa de merenda escolar. Nós fizemos isso, foi um sucesso, ampliamos o nosso programa de merenda escolar e Teresópolis agora tem algumas cooperativas, Coop Vieira, os produtores dos Lúcios, enfim, vários núcleos que estão preparados
para fornecer ao segmento público. 100% da merenda escolar vem dos hortifrutis, vem de Teresópolis? Sim, esse encontro ele é chamado, ele é feito. Então você tem a parte da agricultura familiar e uma outra empresa de Teresópolis que faz o suprimento dos hortifrutis. E Terê foi o que você falou, é o celeiro verde do estado. 90% das folhosas do estado do Rio de Janeiro saem de Teresópolis. São 600 caminhões de carga por dia que descem a serra. Eu sei que a minha casa fica ali na beirinha da Teresópolis, Friburgo, é caminhão que não acaba mais. E aí vem o turismo rural também. Porque você tem ali as plantações, as fazendas, as cachoeiras. Então, muitos produtores rurais já estão recebendo visitantes. Secretário, fala um pouco da Labtour, a incubadora de empresas de turismo que vocês criaram. A Labtour, ela está sendo desenvolvida ainda, a gente está terminando esse processo, mas ela vai ser uma incubadora para empresas de turismo que sejam do Rio de Janeiro e com propostas para o Rio de Janeiro. Ela vai ficar na SPM, no campus da SPM, na Glória, ali na Vila Aimoré. A SPM, ela tirou o campus do centro, levou ali para a Vila Aimoré. A gente fez um acordo com eles e vão ser 4 ou 5 empresas que a gente vai incubar. A gente vai dar os professores, vai ser jurídico, financeiro, marketing, administrativo, então para que eles possam ter noção de como é que você desenvolve, né, a empresa. E uma bolsa para que o aluno possa ir até o local. E aí ela vai ter toda a infraestrutura necessária, vai ter computador, óbvio, internet, vão ter essas aulas, né, essas mentorias. E não sei te precisar ainda quando vai começar, a gente ainda tem que fazer a licitação, mas isso já está bastante avançado. Mas a gente espera que ainda esse semestre a gente consiga, de fato, implementar o Labtour, que é um dos nossos principais projetos, e eu particularmente estou muito ansioso porque eu gosto muito dessa ideia. Prefeito, Teresópolis é a queridinha também do governo do estado, né? Opa. Acabou de ganhar um presentão do governador Cláudio Castro que sancionou não, né? Fez por decreto. Não, sancionou a lei. Sancionou a lei? Sancionou a lei, diminuindo o imposto das indústrias de 18% para 2%. Aqui fica um agradecimento ao André Siciliano, presidente da LERJ, lei de autoria dele. Foi uma lei de autoria dele, sancionada pelo governador Cláudio Castro. Perfeitamente. Agradeço aqui ao Vinícius Fará, até então secretário de Desenvolvimento Econômico, ao Júlio da Codinho, Xará, que é prefeito empreendedor algumas vezes, né, por 3 Rios, ao Júlio da Codinho, da Companhia de Desenvolvimento do Estado. Isso pra gente, Mônica, é um divisor de águas, porque não foi só Teresópolis. Petrópolis, Friburgo e Teresópolis conseguiram a redução de 16% no ICMS. Então, as indústrias já implantadas terão esse tratamento tributário e isso, com certeza, vai gerar muito investimento e desenvolvimento econômico. Vocês já têm o projeto de fazer um polo industrial lá? Como Exato. É que é isso? Teresópolis, além do incentivo fiscal, ganhou uma agência de desenvolvimento, que é o Resolve RJ, é tipo um poupa-tempo do empreendedor. Outros prefeitos, olha isso aí, ó. Olha isso. E com essa agência nós alcançamos também um condomínio agrotec industrial. O Estado vai nos ajudar a desapropriar uma grande área, em torno de 300 mil metros quadrados, e a fazer toda a infraestrutura para poder atrair esses investimentos. Foi só o governador sancionar, isso aconteceu agora há poucos dias, que várias indústrias começaram a ligar para Teresópolis. Quero saber do secretário Antônio Mariano sobre o Dias de Glória, que é um distrito turístico do bairro da Glória. Exatamente. Esse é um projeto que já foi lançado agora no último dia 15 de março pelo secretário Bruno Casuhiro, que foi quem eu sucedi. Tudo isso começou no final do ano passado, ainda na gestão dele. E isso é basicamente uma reunião de todos os potenciais turísticos do bairro para que a gente possa catalisar e mostrar que aquilo ali é um potencial que o pessoal tem que conhecer, o bairro da Glória. E isso não vai ficar restrito à Glória, né? A gente já fez visitas técnicas a outras 4 regiões da cidade. Mas vai ser só Glória, Catete, porque tem... Não, ali o foco é a Glória, claro, mas a Associação de Moradores do Catete ela é muito presente nesse programa também e acaba que invariavelmente são bairros muito ligados. Próximo, né? Santa Teresa, Glória, sim, Catete. E a Glória, para você saber, ela é o 2º bairro com maior concentração de patrimônio histórico tombado da cidade do Rio de Janeiro, só perde para o centro. Então, foi um dos fatores pelo qual a gente escolheu o bairro da Glória.
foi esse, por tudo que ela representa, na história da cidade do Rio de Janeiro também, e ela é uma passagem entre o centro do Rio de Janeiro, que tem tudo, né, todos os museus, centros culturais, etc., e o corredor litorâneo, né, as praias da zona sul do Rio de Janeiro. Então, e ela estava ali meio esquecida, enfim, infelizmente meio abandonada, então a gente pegou aquilo ali, Praça Paris, Praça Luiz de Camões, Memorial Getúlio Vargas, Outeiro da Glória, a Murada da Glória, claro, todos os investimentos privados que vêm sendo feito ali, na Praça Luiz de Camões vem sendo feito um empreendimento imobiliário também muito grande. O antigo Hotel Glória vai voltar agora e vai ser residência. A gente tem o Glória D'Or, tem a SPM, como eu comentei agora há pouco, por causa do Labtour. Tudo isso mostra que a Glória Eu casei na Glória em dezembro, Ah, na foi? Casa da Glória. Viu? Que é Também, um lugar maravilhoso. também é um excelente lugar, onde tem eventos, tem um restaurante lindíssimo e mostra que a Glória estava esquecida e é só a gente dar aquela centelha que vai voltar a ser o que era antes e que deveria ser sempre. Como é que Teresópolis vai se transformar na cidade inglesa? Porque Petrópolis já é alemã, Exato. Nova Friburgo a Suíça e agora teremos a cidade inglesa do Rio de Janeiro. Como nós construímos isso, Mônica? É justamente criar um brand de cidade, um marketing de diferenciação, reposicionar a cidade, mas com um projeto autêntico, um projeto de busca da identidade do resgate da cidade. Então, nós fizemos uma pesquisa histórica, chegamos a Jorge March, que foi um português com descendências inglesas, e ele foi ali, enfim, eu digo até que ele foi o precursor do Airbnb. Vou explicar por quê. Jorge March, ele fazia sua atividade comercial no Rio e quando ele conheceu as terras altas, né, as Highlands do estado do Rio de Janeiro, teria a cidade mais alta do estado. Ele conseguiu ali sentir o clima, a natureza exuberante, ele começou a falar sobre esse bem-estar e essa natureza belíssima. E as pessoas começaram a ficar curiosas e querer visitar. Então ele começou a construir bangalôs para receber os amigos. Eu pensei que ele alugava os quartos da casa dele. Então, é mais Airbnb, né? Mas ele começou a promover o que na época era uma atividade turística, para receber, para visitação, para experienciação. E aí vem o veraneio. Então, assim, a gente chega a uma história de descendentes ingleses que nos ajudaram a desenvolver as terras e organizar o que é hoje Teresópolis. E aí você faz um projeto arquitetônico, chamando ali o enxaimel inglês, o brick, o estilo Tudor, e começa a desenvolver isso junto com a iniciativa privada, a reformar os equipamentos turísticos, as áreas públicas. Então existe uma Teresópolis em transformação. E você mesmo descende do primeiro prefeito da cidade de Teresópolis, não é isso? Sim, Coronel Henrique Fernando Clausen, que emancipou o município há 130 anos atrás. Do meu tataravô até a nossa geração, não tínhamos ali ligação política nenhuma, mas fica aqui, né, a honra à nossa família e um chamado para servir a cidade, uma cidade que eu amo. Eu sou suspeito de falar de Teresópolis, eu sempre defendi Teresópolis. Eu tive a oportunidade de empreender a Vila Sangalen, que hoje é um equipamento turístico, o Viva Itália hoje. E a gente percebe que quando a gente coloca qualidade, coloca excelência no trabalho, a cidade absorve, é generosa. E é assim que a gente está pensando na nova Teresópolis, como um novo produto turístico no mercado nacional, pensando o seguinte: se Gramado fez, se a Serra Gaúcha conseguiu, a Serra Carioca também consegue. Antônio, fala do projeto da Escola Carioca de Turismo. A Escola Carioca, ela é hoje um dos nossos carros-chefes. A gente sente que no Rio de Janeiro a gente precisa qualificar e profissionalizar melhor a nossa mão de obra turística. Então, para quem não é nada, enfim, quem ainda não tem um ofício, a gente vai ensinar alguns ofícios, como por exemplo, garçom, camareiro, copeiro. E para quem já tem um ofício, a gente quer qualificar. Bom, nesse ramo de qualificação, a gente vai ter algumas disciplinas, como por exemplo, História do Rio de Janeiro, para que o taxista que passa ali na rua 1º de Março, ele não sabe que o Paço Imperial está ali, ele não sabe que a antiga catedral está aqui, ele não sabe que foi Dom João VI desembarcou ali. Então, a gente quer ensinar esse tipo de coisa para que ele possa, enfim, contar para o turista. Tem manipulação de alimentos, tem tratamento de pessoas com deficiência, né? Como lidar com esse público-alvo. Então, serão 4 polos de ensino na cidade do Rio de Janeiro. Vai ser em Campo Grande,
Madureira, Barra da Tijuca e provavelmente na Zona Sul, provavelmente em Copacabana. Isso ainda não está 100% definido, mas provavelmente em Copacabana. E vão ser cursos de 3 meses, chancelados por uma instituição de ensino, né, e junto com a chancela da prefeitura, tudo totalmente gratuito, né, para quem se inscrever. Vai ter uma banca para que a gente possa ver quem de fato... Terão parâmetros para que o aluno possa se inscrever, a gente vai dizer se pode ou não pode. E a gente deve lançar a escola provavelmente também ainda nesse semestre, né? Como é um projeto maior, enfim, é o nosso maior projeto, claro que isso demanda um pouco mais de tempo, mas é o nosso carro-chefe e é o que a gente está mais orgulhoso de tirar do papel logo, porque é isso, né? Muita gente fala que São Paulo tem um atendimento maravilhoso e, poxa, que pena que o Rio de Janeiro não tem. E a gente quer ajudar a contribuir para que o Rio de Janeiro possa ter um atendimento melhor para o turista, enfim, ele se sinta mais bem recepcionado. Prefeito, agora rapidinho para a gente ir para o nosso ping-pong final. Os 2 parques que Teresópolis vai ganhar, sendo um de águas, né? Isso, é o Parque Fluvial do Rio Imbuí, que fica ali entre o Parque Imbuí e a Cascata Imbuí. Esse é um projeto desejado por todos daquela localidade, Granja Florestal, Caleme, Salaco, enfim, que começa na ponte, é um parque que vai ter uma ciclovia, área de lazer e chega e promove uma caminhada até a Cascata Imbuí, que é uma cascata belíssima da cidade. E o outro parque é o nosso Parque Jorge March, em homenagem ao nosso colonizador, um parque todo em arquitetura inglesa, que vai unir a nova prefeitura, a nova sede da prefeitura. Que vai ser... aquela sede da prefeitura é tão linda. Mas nós vai sair dali? Nós vamos transformar ela num centro cultural Palacete Tereza Cristina. Vamos contar a história da Imperatriz e vamos abrir as portas, porque ali é um prédio belíssimo, que precisa ser utilizado como equipamento turístico e de cultura. E aí vamos para uma sede administrativa e esse parque vai ser aonde essa sede? No antigo terreno da Sudantex, uma indústria têxtil no centro da cidade. Nós fizemos um acordo com o Ministério Público e a cidade ganhou praticamente 70 mil metros quadrados. Vai ganhar um parque, um polo de educação, uma sede administrativa nova, uma praça de eventos, reconstruindo todo o tecido urbano até a rodoviária. Então agora podemos ir por essa ciclovia para o nosso ping-pong final. Opa, agora. As preferências, a diversão, qual é a boa? Time de futebol. Botafogo. Mengão do coração. Partida de futebol inesquecível. Uma partida de futebol inesquecível, acho que foi quando o Botafogo foi para a Libertadores, jogou com o time do Uruguai, foi lá para o Newton Santos, a gente ganhou aquele jogo. Infelizmente a gente perdeu o jogo seguinte, saiu da Libertadores, mas foi com o Nacional do Uruguai. Nossa, aquele Newton Santos lotado de gente, foi emocionante. Para mim foi o Flamengo e Santos, que na época o Ronaldinho estava no Flamengo, o Neymar no Santos, um jogo com 9 gols, acho que foi 5-4. Quer dizer, teve gol ali de tudo quanto é jeito, foi emocionante, marcou muito. Escola de samba. Mangueira. Mangueira. Agora sim. Desfile ou samba enredo inesquecível? Difícil. Não sei, tem muitos bons. Não consigo identificar um. Acho que o mangueirense também, ele curte o enredo de todo ano, ele canta. Vocês frequentam o sambódromo nos desfiles? Eu fui 2 vezes. Eu tenho ido ultimamente. Já bebeu o cravinho escarlate? Não. Do Candonga? Não, ainda não. Então não foi batizado? Não, eu sei que ainda não. Eu tô esperando o batismo agora no próximo carnaval. Um sonho? Um sonho? Que o prefeito passe a acordar tarde, fala. Não, assim, sendo muito sincero, não é para ser piegas. Quem me conhece sabe que eu sou muito apaixonado pelo Rio de Janeiro e é ver uma cidade mais justa para todo mundo. Assim, não é piegas, não é papo de político, é porque, de verdade, eu não quero sair do Rio de Janeiro, eu quero ver o Rio de Janeiro uma cidade boa para todo mundo. A gente precisa disso, né? Ver Teresópolis como o principal equipamento turístico do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela participação, prefeito Vinícius Clausen. Muito obrigada também, secretário Antônio Mariano. A você pelo convite. E esse primeiro Gente do Rio da 3ª temporada fica por aqui. Mas na semana que vem tem mais. Até lá. Um beijo.